Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de Oséias. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa leitura. Não tenho muito o que falar hoje, não. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Consagramos a Ti este dia. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, todo o nosso trabalho. Tudo que o Senhor tem para fazer, faça conosco, em nome de Jesus e em nós. Em nome de Jesus, revele-se a nós a cada dia, Deus, através da leitura da Tua Palavra também. Em nome de Jesus, que não saiamos os mesmos que entramos depois dessa leitura. Que possamos compreender, que o Senhor faça uma ferida de amor em nossos corações e que possamos, Deus, te seguir e te servir fielmente cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: prestem atenção, sacerdotes, escutem, israelitas, ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha no Monte Tabor, foram como um laço no Vale das Acácias, foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Levam as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco eles e as suas terras serão destruídos. Toquem as cornetas em Gibeá e em Ramá. Deem o grito de alarme em Bet-Avém. Estejam alertas, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo e Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça eu destruirei Israel e como câncer acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Assíria, mas ele não os pôde curar nem fazer sarar os seus ferimentos. Como leão eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços e depois irei embora levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Então, voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Bom, então o capítulo ele começa falando ali um pouquinho sobre as más ações do povo de Israel, né? E é interessante esse versículo 4 e 5 que vai dizer assim: as más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Então, essa parte, eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. Vai falar a respeito de... Sabe quando você quer uma coisa? Quer porque quer? E Deus está virando e falando, e Deus, ou às vezes as pessoas, mas você quer porque quer. E aquilo, né? E aí vai falar, eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. E aquilo vai tomando o seu coração. E aí chega no momento, vamos colocar aqui um exemplo, claro.
Um namorado de um adolescente. Vamos voltar lá para nossas épocas antigas, cara. Lá para nossa época antiga, né? Não tanto assim para mim. Mas, por exemplo, uma pessoa que começa a namorar, um adolescente que começa a namorar, às vezes ele quer tanto aquele namoro, né? Ele é uma pessoa totalmente, né? Vamos supor aqui na nossa suposição que ele é uma pessoa entregue à casa de Deus, né, ali e tal, e faz as coisas e gosta dos amigos, mas aí ele arranja um namorado na escola, ele ou ela, sei lá, arranja uma namorada na escola, e aí ele começa a se envolver com essa pessoa e aí ele gosta tanto dela que começa a abandonar suas obrigações em casa, na igreja, não tem tanto prazer assim mais de estar na igreja, com a família e isso. E por quê? Porque aquele namorado que estamos colocando aqui, ele começou a tomar o coração daquela pessoa, daquele adolescente, né? E nós, como adultos, às vezes são outras coisas, às vezes são os negócios, às vezes, que mais? É um ministério, às vezes que mais? Dinheiro, às vezes que mais? Não sei, sabe? Você deve saber da sua realidade aí, do que você tem deixado crescer no seu coração a ponto de você tá deixando de lado Deus. O Senhor, né? A ponto de você não querer mais saber de Deus, a ponto de você às vezes até, né, faz ali sua obrigação, vai à igreja direitinho, cumpre ali o seu compromisso, é o que vai dizer aqui mais para frente no versículo 6, eles levam as suas ovelhas, os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, mas isso não está adiantando nada, eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor e os seus filhos são ilegítimos. Tudo aquilo que é produzido a partir deste comportamento, desse ritual, desse manual de regra. Não, tô aqui vivendo minha vida corretinha, vou ali, vou à igreja aos domingos, entrego meu dízimo, minha oferta, mas e o seu coração? O Senhor não está preocupado com as suas ações, né? As suas ações, elas vão demonstrar ali muito do seu coração. Não, calma. Nem sempre, né? É que nem a gente está falando aqui. Então, às vezes, as suas atitudes estão sendo uma, mas, na verdade, o seu coração, ele está seco para Deus. O seu ouvido não escuta mais a voz de Deus. Os seus pensamentos estão, você às vezes está no culto, mas está pensando em outras coisas, está cheio de coisa na cabeça, né, ali. E é isso, sabe? Então, o Senhor vai nos falar um pouquinho a respeito disso que estava acontecendo em Israel e que a gente pode trazer para os nossos dias atuais, né? E aí outra parte que me chama muita atenção tá a partir lá do versículo 10, que vai dizer assim: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras, por isso estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça eu destruirei Israel e como câncer acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente, Judá notou que também estava ferido. Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Assíria, mas ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Então vai começar dizendo que aquele povo estava sofrendo algumas consequências, algumas coisas estavam vindo sobre a terra deles, sobre a casa deles, sobre as famílias deles, sobre a vida deles, né? Uma enfermidade no corpo ou alguma coisa, alguma
intriga que se levantou do nada na sua casa, ou enfim, a corrupção estava tomando maiores proporções no trabalho, ou enfim, no seu país em geral, porque seus direitos não estão sendo, porque eles insistiram em seguir deuses falsos, porque essas pessoas, porque nós, né, em algum momento nós abandonamos o verdadeiro Senhor, sabe? Nós em algum momento abrimos espaço para que outros ídolos dominassem esse campo, essa área. Por exemplo, o corpo. Vamos falar sobre nós. Quantas vezes nós deixamos de nos cuidar ou nós estamos comendo de maneira desmedida e até a comida pode se tornar um ídolo para nós, né? Até mesmo as nossas refeições, como é que estão sendo feitas? Às vezes o Senhor está te cobrando, está te chamando a atenção para você, como é que se diz, comer melhor, comer de uma forma melhor, ou pelo menos comer, né? Às vezes você tá tão, que nem eu, às vezes eu ficava tão ali, entregue ao trabalho, que às vezes, para vocês terem uma ideia, teve uma época que eu precisei colocar alarme para eu ir ao banheiro. E aí eu não podia deixar de ir, eu não podia desligar o alarme enquanto eu não fosse. Por quê? Porque às vezes a gente deixa outras coisas entrarem e o Senhor está nos alertando, está ali falando onde a gente precisa melhorar e a gente ainda assim não tem dado ouvidos, né? Nós ainda assim estamos preferindo satisfazer a nossa carne ali naquele momento, comer o que a gente quer, comer de maneira desmedida, desregrada, qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Frito, enfim. E isso em todas as outras áreas, né? Vai vir ali uma consequência, né, gente? Não... Aqui o Senhor fala em castigo mesmo, fala em repreensão, mas é isso. Às vezes é um castigo, às vezes é uma consequência, às vezes é uma forma de te chamar a atenção. E é isso. E aí finaliza dizendo assim: quando Israel percebeu que estava doente, Judá notou que também estava ferido. Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Assíria, mas ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Como um leão, eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços e depois irei embora levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Então voltarei para o meu lugar e ficarei ali até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Então Deus vai dizer que eles iam procurar ajuda em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque às vezes já tinha até ouvido Deus falar e falaram: não, Deus, me deixa fazer o que eu quero. Então, às vezes, estava até com vergonha de ir até Deus. Não, brincadeira. Aqui, na verdade, fala exatamente nessa condição, que eles estavam procurando ajuda por aquilo que eles podiam ver, por aquilo que eles sabiam que era poderoso, que era melhor que eles, que era, né, que poderia ajudá-los. Ah, não, a gente está cansado de esperar a ajuda do alto. Como é que a ajuda do alto vai ajudar alguém? Você precisa, sabe, se conscientizar a respeito do espiritual. Se nós não nos conscientizarmos a respeito do mundo espiritual, sabe, se a gente não fortalecer a fé em Deus, a gente vai procurar refúgio e refúgio em qualquer, socorro em qualquer outro lugar. Sabe, a gente não vai ser como Davi, que vai dizer: ele leva os meus olhos para os montes, e de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, sabe? Não, você vai procurar socorro num remédio, nas coisas aqui, naturais, onde seus olhos podem ver, podem tocar, podem sentir. Então, isso vai falar sobre a gente fortalecer a nossa fé. E é
isso. E aí, mas Deus também, ele como esse pai, esse leão e esse fundador ali daquele povo e esse, né, criador dos céus e da terra e até de nós, vai dizer que em determinado momento ele pegaria o seu filho pelo ombro, pelo braço, né, pegaria o seu filho, levaria ele, daria uma surra e colocaria ele de castigo até ele voltar ali, reconhecendo que só o Senhor poderia, né? Reconhecendo o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Mas é isso, nosso tempo se esgotou, qualquer coisa eu falo mais um pouco sobre isso aqui na legenda. Boa quinta-feira, né, gente? Deus abençoe, tchau, tchau.